Saudações, família. Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Você já ouviu falar em um homem que foi capo, paramilitar e justiceiro ao mesmo tempo? Um nome que dividiu o submundo na Colômbia. Esse homem não era só temido pelos inimigos, mas também pelos próprios aliados. Fidel Castáneo Gil, o cérebro por trás das Autodefesas Unidas da Colômbia, foi um dos personagens mais obscuros e misteriosos da Colômbia. E o mais bizarro, ele simplesmente desapareceu do mapa. Hoje, você vai descobrir a trajetória completa do homem que enfrentou cartéis, guerrilhas e até mesmo o próprio Estado, e que até hoje levanta perguntas sem respostas. Então, se inscreva no canal, deixe o like e clique no botão de hyper, porque a verdade sobre Fidel Castáneo é mais surpreendente do que qualquer série da Netflix. Bora pro vídeo. Fidel Castáneo, conhecido pelo apelido de Rambo colombiano, foi uma das figuras pioneiras na criação dos primeiros grupos de autodefesa na Colômbia. Ele esteve envolvido em diversos acontecimentos que marcaram profundamente a nação do café, deixando marcas obscuras que ainda ecoam na memória histórica do país. Fidel Castáneo Gil veio ao mundo em 8 de agosto de 1951, na cidade de Amalfi, no departamento de Antioquia, Colômbia. Filho de Jesus Alberto Castáneo e Rosa Eva Gil, ele sempre foi uma criança cheia de energia, mas com uma relação complicada e conturbada com o pai. Aos 12 anos, decidiu deixar a casa da família e se juntou a um circo itinerante que passava pela região. Mais tarde, aos 14 anos, começou a se envolver com atividades de mineração irregular na Venezuela. Depois, passou a se dedicar ao roubo de carros e peças automotivas, que revendia no mercado. Em 1977, cruzou caminhos com Pablo Emílio Escobar e entrou no universo do contrabando, ajudando a fornecer matéria-prima para a produção de coca, quando a organização de Medellín enfrentava dificuldades para obtê-la. Fidel Castáneo se transformou em um verdadeiro cidadão do mundo, viajando por destinos como Israel, várias cidades da Europa e os Estados Unidos. Nos anos 80, ele decidiu se afastar do universo do contrabando e partiu para cidades como Paris e Nova York, onde se dedicou ao comércio de obras de arte. Participava de leilões, negociando peças e quadros valiosos, com destaque para as pinturas de Fernando Botero. Conta-se que a venda de algumas dessas obras rendeu a ele uma quantia considerável, suficiente para viver com muito conforto por um bom tempo. Apesar de ter deixado o contrabando, como mencionei antes, Fidel nunca cortou completamente os laços com os grandes chefes do submundo da Antioquia. Era sabido que ele negociava obras de arte famosas com figuras como Pablo Escobar e Rodrigues Gacha. Fidel tinha a reputação de ser um homem refinado, inteligente e apaixonado por arte, mas também carregava acusações graves. Rumores apontavam que ele tinha atitudes preconceituosas e desrespeitosas com mulheres. Entre os casos mencionados está o de Olga Escobar, filha de um próspero comerciante de Amalfi, sua terra natal. Fidel se casou com ela, mas, em 1990, Olga desapareceu em circunstâncias misteriosas. Dizem que o motivo teria sido um episódio de ciúmes. Outro caso insano envolveu Romualda, uma de suas irmãs mais novas. Ela desaprovava os negócios ilícitos dos irmãos e, segundo relatos, chegou a ameaçar denunciá-los às autoridades.
Pessoas próximas a Fidel contavam que ele não tolerou a postura desafiadora da jovem, o que teria levado a um desfecho infeliz. Além disso, circularam rumores de que o motivo de sua queda estaria ligado à sua orientação, algo que, segundo boatos, teria incomodado Castanho. Em junho de 1979, Jesus Antônio, pai da família Castanho, foi raptado pelas Farc. Naquela época, Fidel já havia acumulado uma fortuna considerável, fruto de anos negociando no mercado de arte e em outras atividades. Ao retornar à sua cidade natal, Amalfi, ele era um homem de posses. Após 8 meses de cativeiro, a guerrilha enviou uma carta à família exigindo um resgate de 50 milhões de pesos, o equivalente a cerca de 6 bilhões de pesos hoje, ou aproximadamente 1,5 milhão de dólares. Outra versão da história, no entanto, sugere que o valor pedido foi ainda maior, chegando a 100 milhões de pesos. Fidel respondeu à carta com firmeza, afirmando: "Nunca tive esse dinheiro, mas, se tivesse, usaria cada centavo para enfrentá-los." Ele hesitava em pagar o resgate, já que sua relação com o pai era marcada por conflitos. Mesmo assim, acabou pagando 30 milhões de pesos. Apesar do pagamento, a guerrilha acabou eliminando seu pai. A tragédia incendiou a revolta da família Castanho. Junto com seus irmãos, amigos, trabalhadores da fazenda e o apoio de militares da região, Fidel decidiu organizar um grupo para combater a guerrilha. Essa força ganhou notoriedade pela sua eficácia, conseguindo libertar reféns sem depender de resgates. Eles enfrentavam extorsionistas em comunidades rurais e ofereciam proteção a quem estivesse disposto a colaborar financeiramente com Fidel. Como líder desse grupo paramilitar em ascensão, Fidel ganhou o apelido de Rambo. Atlético, livre de qualquer tipo de vícios, ele era visto como uma figura implacável, comparável ao lendário soldado interpretado por Sylvester Stallone no cinema. Em 1983, Fidel Castanho adquiriu a fazenda Las Tangas, localizada no município de Valência, no departamento de Córdoba. O objetivo da compra era administrar recursos provenientes de suas atividades comerciais. Ele assinou um contrato de promessa de compra e venda por 300 milhões de pesos, pagando 250 milhões ao proprietário e se comprometendo a quitar o restante em 3 parcelas. No entanto, o acordo não foi cumprido como planejado. Quando a família original da fazenda cobrou o pagamento, sofreu intimidações e um de seus filhos foi raptado. Para a libertação, foi exigido um resgate de 200 milhões de pesos. O jovem acabou sendo libertado, mas, temendo por sua segurança, a família deixou a região. A fazenda Las Tangas passou a ser usada como um centro de treinamento para os primeiros grupos paramilitares de Córdoba. Esses grupos ficaram conhecidos como Moca Cabezas ou Tangueros. A partir de 1988, começaram a realizar ações implacáveis nas regiões de Córdoba e Urabá. Episódios que, até hoje, são lembrados com profunda tristeza devido ao grande número de pessoas inocentes que foram afetadas diretamente. Operando à margem da lei, o grupo inicialmente chamado de Tangueros passou a se denominar MRN, Morte aos Revolucionários do Nordeste. Mais tarde, esse movimento evoluiu para as autodefesas camponesas de Córdoba e Urabá, que serviram como precursoras das AUC. Fidel Castanho era conhecido por ser de extrema-direita e por sua forte oposição a ideologias de esquerda e ao comunismo. Há relatos que apontam que ele esteve diretamente envolvido em ações contra líderes políticos ligados a esses movimentos, como Bernardo Jaramillo e Carlos Pizarro. No caso de Pizarro, Fidel acreditava que ele poderia vencer as eleições presidenciais de 1990, o que o tornou um alvo prioritário. Fidel também foi associado a uma campanha de repressão contra membros do Partido União Patriótica, que ele via como um braço político das forças revolucionárias da Colômbia. Sua aversão a esse grupo era tão intensa que Pablo Escobar o apelidou de Fidel 2000, uma referência ao suposto número de membros da União Patriótica que teriam sido dados de baixa diretamente por ele, além de outras milhares de eliminações que ele teria ordenado contra o partido político. Por muitos anos, Fidel Castanho foi reconhecido por enfrentar diretamente uma das guerrilhas mais poderosas da Colômbia na época. No entanto, alguns membros das autodefesas afirmaram que, no fundo, Fidel
tinha inclinações de esquerda. Essa ideia pode parecer contraditória, já que, como contei, Castanho dedicou grande parte de sua vida a combater ideologias de esquerda no país. Apesar disso, há relatos que sugerem que, em 1984, ele começou a se aproximar das Farc, estabelecendo contatos com o comandante da 5ª Frente de Combate, Efraim Guzmán. Com ele, Fidel teria negociado acordos territoriais e estratégicos, além de formar uma aliança para enfraquecer o Exército de Libertação Popular e reduzir sua influência em certas regiões. Para isso, eles dividiram o controle de áreas no norte, incluindo Córdoba e Urabá. Essa aliança entre Fidel Castanho e as Farc ia além de acordos estratégicos. Havia também um pacto econômico e territorial que permitia à guerrilha enviar representantes para gerenciar finanças nas fazendas vizinhas de Fidel, enquanto ele, por sua vez, podia enviar seus aliados para áreas controladas pelas Farc. Além disso, o líder paramilitar fornecia armamento e munições para a guerrilha. Embora a origem do grupo paramilitar, liderado por Fidel, seja frequentemente associada ao sequestro de seu pai, há quem diga que o verdadeiro motivo para a criação das autodefesas não foi esse evento, mas sim interesses econômicos e de poder. As alianças que Fidel vinha construindo com as Farc começaram a gerar atritos com seu irmão Carlos, que era abertamente contrário a essa guerrilha de esquerda. Como mencionei em outros vídeos, e não vou me aprofundar muito aqui, Fidel teve um papel central na formação do grupo conhecido como Los Pepes, que se dedicou a perseguir Pablo Escobar. Sobre a eliminação de Fidel Castanho, as chamadas versões oficiais apontam que ele teve seu fim em 6 de janeiro de 1994, na região rural de Tio Docto, entre São Pedro de Urabá e Santa Catalina, em um confronto com a guerrilha do EPL. Outras versões, no entanto, sugerem que o embate teria sido com as Farc. Mais tarde, Jesus Ignácio Roldan, conhecido como Monoleste, um ex-paramilitar próximo dos Castanho, trouxe uma revelação bombástica. Segundo ele, Fidel foi dado de baixa por ordem de seu próprio irmão, Carlos Castanho. Os motivos seriam complexos, envolvendo disputas pelo controle das autodefesas, um suposto caso amoroso envolvendo Olga Escobar, que teria mantido relações com ambos os irmãos, além de desavenças relacionadas à queda de sua irmã mais nova, Romualda, e à aproximação de Fidel com as Farc. Para executar essa missão, Carlos teria confiado a tarefa a um homem conhecido pelo codinome Salvador. O corpo de Fidel foi enterrado em segredo, no meio de um cultivo de banana, mantendo-se oculto por anos. Em setembro de 2013, graças ao testemunho de Monoleste, a fiscalização colombiana localizou uma fossa comum em uma fazenda em São Pedro de Urabá, onde os restos de Fidel foram encontrados junto a outros 7 corpos. Após exames, incluindo a análise de sua arcada dentária, os restos apresentaram 90% de compatibilidade com o antigo líder paramilitar, aguardando apenas a confirmação final por teste de DNA. A queda de Fidel Castanho é cercada de inconsistências, e uma das principais envolve as declarações de seu irmão, Carlos Castanho, apontado como o possível responsável por seu fim. Carlos, em várias ocasiões, narrou de forma dramática que teria confrontado Fidel, apontando uma pistola para seu peito e puxando o gatilho, para depois enterrá-lo pessoalmente sob uma chuva torrencial. No entanto, ele nunca deu detalhes concretos, como o local exato do ocorrido. Como mencionei antes, há quem acredite que essa história pode ter sido uma invenção de Carlos para consolidar sua posição como líder das autodefesas. Em 1996, em uma entrevista à revista Semana, ele contradisse suas próprias palavras, afirmando que não sabia o que realmente aconteceu com Fidel. Segundo ele, a última vez que viu o irmão foi em meados de 1994, quando Fidel partiu para o Panamá, acompanhado de homens de confiança. Depois disso, nem Fidel, nem seus homens foram vistos novamente. Carlos chegou a afirmar que as histórias sobre a eliminação de Fidel em um confronto com as Farc eram completamente falsas e que não havia evidências sólidas sobre o que ocorreu. O problema com Carlos, como apontaram alguns paramilitares de alto escalão e até mesmo contrabandistas, era sua personalidade instável. Ele mudava de ideia constantemente, tomando uma atitude de manhã e outra completamente diferente à tarde. Com o tempo,
Suas declarações começaram a perder credibilidade e muitos passaram a questionar tudo o que o comandante dizia. A suposta eliminação de Fidel Castânio, ou seu misterioso desaparecimento, é um assunto que intriga muitos até hoje, especialmente por ter ocorrido poucos meses após ele liderar a perseguição, que culminou na queda de Pablo Escobar. Para as autoridades dos Estados Unidos, Fidel ainda pode estar vivo, já que ele continua sendo acusado por diversos delitos, pelos quais deveria responder perante a justiça. Supostamente, uma fonte do Serviço Secreto Britânico revelou ao pesquisador Stephen Dudley que Fidel teria forjado sua própria queda para escapar das consequências de seus atos. Sob uma nova identidade, ele teria fugido para Israel ou Portugal, onde retomou sua paixão pelo comércio de obras de arte. Por outro lado, o jornalista Gonzalo Guilhem oferece uma versão diferente. Segundo ele, em 1994, Fidel foi atingido durante um confronto com as Farc ou o EPL. As versões nunca chegaram a um consenso. Ele teria sido resgatado por um helicóptero militar e levado a um hospital militar central, onde se recuperou. Guilhem também relata que um amigo próximo de Fidel confirmou que ele deixou o hospital caminhando, reforçando a teoria de que ele sobreviveu. Essas contradições alimentam o mistério em torno de seu destino, deixando mais perguntas do que respostas. O destino de Fidel Castânio, um homem tão influente, sempre será envolto em mistérios. As versões sobre seu fim, contadas por fontes como o gabinete do procurador da Colômbia, seu irmão Carlos, ex-paramilitares e investigadores, são cheias de contradições e lacunas. Será que Fidel forjou sua própria queda? Se for verdade, ele fez isso com maestria, porque foi procurado por todos os cantos do mundo e nunca foi encontrado. Ou talvez ele realmente tenha sido dado de baixa, mas seus inimigos e tantos outros se recusam a aceitar essa ideia. Por fim, e você, o que acha? Será que Fidel Castânio está vivo ou de fato foi eliminado? Deixe sua opinião nos comentários. Salve família! A história de Fidel Castânio Gil termina como começou, cercada de sombras, traições e mistérios. Um homem que transitou entre o submundo, o conflito e a política, e que mesmo depois de sua suposta queda, continua sendo um fantasma que assombra os bastidores do poder na Colômbia. Se você curte histórias reais, intensas e cheias de reviravoltas como essa, já deixa o like e se inscreve agora no canal, porque aqui a gente traz as histórias que ninguém mais tem coragem de contar. E se quiser apoiar esse trabalho e ter acesso antecipado aos próximos vídeos, clique no botão Seja Membro aqui embaixo. Você vai estar fortalecendo esse projeto e fazendo parte de uma comunidade que valoriza o conteúdo real. Nos vemos em breve. Até a próxima. Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.